Esta é a segunda aula do módulo C do programa de crescimento. Na aula passada nós aprendemos tudo sobre a igreja, o corpo de Cristo, e nessa aula nós vamos aprender tudo sobre a ceia do Senhor. O objetivo é esclarecer biblicamente a importância dessa ordenança de Jesus para a nossa vida. Portanto, nessa aula nós vamos aprender o seguinte: o que é ceia, sobre qual a sua importância e significado, e quando e como você deve participar da ceia. Vamos começar agora entendendo o que é a ceia do Senhor. Ceia é o nome da refeição formal geralmente realizada à noite. Falando especificamente sobre a ceia do Senhor, nós temos este entendimento. A ceia do Senhor é o memorial eterno da nova aliança entre Jesus e a igreja, com base no seu sacrifício da cruz em nosso lugar, onde o seu corpo foi ferido e o seu sangue vertido, para nos resgatar do pecado, da morte e nos dar a vida eterna. Em Mateus 26, de 26 a 28, nós lemos o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoando o partiu, e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, novo concerto, nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O apóstolo Paulo diz na passagem de 1 Coríntios 11, de 23 a 25, o seguinte: que assim como recebeu do Senhor, ele nos ensinou que Jesus, na noite da sua traição, partiu o pão, tomou o cálice com os discípulos, dizendo que isto era o Novo Testamento, para fazermos isso sempre em sua memória. E ele afirma no verso seguinte, no verso 26 de 1 Coríntios 11, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando Jesus estabeleceu este memorial para a igreja? Foi num jantar que se comemorava a Páscoa que Jesus instituiu e ordenou a nova aliança, o memorial da ceia do Senhor. Esta foi a última refeição que Jesus fez com seus discípulos poucas horas antes de ser preso e crucificado. Como nós vemos nessa passagem de Lucas 22, de 13 a 20, que diz o seguinte, eu vou ler para você. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai e partiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, e depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vimos quando foi instituída então a ceia. Você sabe o que significa a Páscoa? A Páscoa significa pular além da marca, passar por cima, poupar. A 10ª praga que viria sobre o Egito seria a morte dos primogênitos. Após esta praga, o povo hebreu seria libertado. A última refeição deveria ser preparada da seguinte maneira: um cordeiro perfeito, sem mancha, seria morto e assado ao fogo e comido com pão sem fermento e ervas amargas. O sangue do cordeiro deveria ser passado nas ombreiras e na verga das portas das casas dos hebreus. Por causa desse sangue, o juízo divino passaria por cima das casas marcadas e pouparia da morte os primogênitos. Você pode conferir essa instrução que foi dada ao povo hebreu no texto de Êxodo 12, verso 26 e 27, que diz assim: quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. A ceia do Senhor é o memorial da nova aliança feita na Páscoa. Naquela noite, Jesus, o Cordeiro de Deus, com o seu sacrifício, cumpriu toda a figura que a Páscoa proclamou por séculos. Que figuras são essas? A manutenção na vida dos primogênitos, o livramento da morte e a libertação da escravidão do Egito pelo sangue do Cordeiro. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. Jesus, ele é autor da nova aliança. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Quem disse isso foi João Batista, quando viu Jesus chegando para por ele ser batizado.
Jesus é o mediador da nova aliança no seu sangue, proclamada na ceia do Senhor. Como está escrito e podemos ler em Hebreus 9, versos 14 e 15. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servides ao Deus vivo, é por isso é mediador de um novo testamento. Vimos que a ceia do Senhor é um memorial da nova aliança feita na Páscoa. Vamos continuar entendendo um pouco mais sobre o seu significado. Por que Jesus usou o pão e o vinho? Você sabe? Jesus usou elementos da Páscoa, o pão sem fermento e o vinho. O pão sem fermento representa o corpo de Jesus sem pecado que foi sacrificado em nosso lugar, portanto, a morte. Significa que neles temos a perfeição e o suprimento de Deus. Algumas passagens a respeito do pão como suprimento. Nossos pais comeram o maná no deserto. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. As passagens que eu mencionei agora para vocês estão em João, capítulo 6, versos 31, 35, 48 e 51. Na nossa apostila você pode acompanhar todos esses textos e muitos outros. Então não deixe de ler a apostila. As passagens mencionadas, como eu disse, estão lá na apostila. E agora, qual é o significado então do vinho? Já que o pão significa a morte. O vinho representa o sangue de Jesus que nos perdoa e nos purifica, portanto, a vida. Significa que nele eu tenho perdão e a purificação dos pecados. Como lemos em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, que diz: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Outra passagem para reforçar em 1 João 1,7, lemos o seguinte: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Assim entendemos o significado do pão, que é a morte, e o vinho, que é a vida de Cristo. Então, por que devo participar da ceia do Senhor? Porque obedeço ao mandamento de Jesus. Porque a ceia do Senhor é o constante anúncio da sua morte e do seu retorno. Porque a ceia do Senhor existe bênção. Existe comunhão, como vemos em Lucas 22, do verso 19 e 20. Jesus partindo o pão e tomando o cálice diz: Fazei isso em memória de mim. E também em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ainda lendo em 1 Coríntios 10, o verso 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Jesus deixou claro, foi morto, ressuscitou, foi recebido acima nos céus e prometeu que voltaria. Nós continuamos hoje na mesa da ceia a anunciar ao mundo que cremos em sua ressurreição e que aguardamos a sua volta. Agora, em que condições eu devo participar da ceia do Senhor? Primeiro, é preciso estar em plena comunhão com os irmãos. Não há ceia do Senhor sem que haja aliança com Jesus e, consequentemente, com a sua igreja e o seu corpo. Obviamente, todos os crentes em Jesus, que o recebem como Salvador, são introduzidos à comunhão do seu corpo e devem participar da igreja onde o Senhor o colocou. É com esses irmãos que o crente celebrará o memorial da aliança com Jesus e a sua igreja. Eventualmente, podemos participar da ceia do Senhor em outras igrejas. Porém, é na igreja onde estamos vinculados é que praticamos a comunhão de forma plena. Lemos em 1 Coríntios 10, de 16 a 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. É preciso ser novo nascido e batizado. Por quê? Somente os discípulos de Jesus estavam com ele na ceia.
eram seus seguidores comprometidos com o evangelho do reino de Deus, chamados por ele e batizados. Portanto, entende-se que somente pessoas conscientes de sua nova vida, aliançadas com Jesus e batizadas devem participar desse momento íntimo da ceia do Senhor Jesus. Olhe o que está escrito em 1 Coríntios 5, versos 6 a 8. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que seja nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não como o velho fermento, nem com o fermento de maldade da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, portanto, com uma nova vida. É preciso participar com dignidade. Outro aspecto a considerar é a seriedade da celebração. Participar de forma digna significa fazê-lo de forma correta, honrada, responsável, ou seja, plenamente consciente do seu significado. Tomar a ceia indignamente é participar estando em pecado deliberado. O que é esse pecado deliberado? Uma ofensa a Deus, a si próprio, ou ao próximo, sem confissão e arrependimento, desprezando a aliança com Jesus e os irmãos. Paulo lembra que os participantes indignos trarão juízo e culpa sobre si mesmos. Por esta razão, devemos nos examinar a nós mesmos, confessar a Deus os nossos pecados e nos arrependermos, corrigindo o erro. Depois, tomarmos a ceia. Judas participou de forma indigna, traindo a Jesus e aos seus irmãos, trazendo sobre si condenação. Como lemos em 1 Coríntios 11, de 27 a 30. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos, doentes e poucos os que dormem. É preciso examinar-se. A preparação para a ceia envolve, portanto, o exame de consciência, de arrependimento e a confissão de pecados. Antes de participar da ceia, o crente ele deve refletir sobre o seu estado da sua fé, da sua conduta, devendo se reconciliar com Deus e com o próximo, se necessário. Se na ceia há um julgamento, cuidemos para que não sejamos condenados por ela, conforme lemos em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. É preciso discernir o corpo. A cerimônia da ceia é franqueada a todos os crentes, cristãos batizados e instruídos na palavra de Deus. Qualquer que não compreenda ou deixe de considerar o significado sagrado da ceia, que é o corpo de Cristo, e dela participe indignamente para a sua própria condenação. O pão representa o corpo de Jesus, o sacrifício em nosso lugar na cruz, que significa morte. E o vinho é a nova aliança no sangue de Jesus para a vida eterna, ou seja, a vida. O oposto disto, isto é, idolatrar o pão e o vinho, também é falta de discernimento e da representação que Jesus usou para estabelecer a sua aliança. Então, estas foram as formas de como participar da ceia. Quanto à frequência com que se deve participar da ceia do Senhor, não há uma ordem específica de Jesus. Sabe-se que a igreja primitiva, além dos cultos, costumavam fazer uma refeição juntos. Esta festa chamava-se ágape. Nessas ocasiões, eles também celebravam a ceia do Senhor. A igreja cristã da família, como a maioria das igrejas evangélicas, faz a ceia mensalmente. Outras igrejas cristãs o fazem em períodos maior ou menores passados. O que importa é que, na prática, estejamos sempre em comunhão plena com a igreja na qual nós estamos vinculados. Caminhando para o final aqui dessa aula, nós aprendemos hoje o que é ceia, a sua importância e significado, quando e como devemos participar da ceia. Alguns avisos importantes. Leia toda essa aula na apostila. Responda o questionário de assimilação de conteúdo dessa aula. Entregue o questionário respondido ao líder responsável aí pelo curso na sua localidade. No próximo vídeo nós falaremos a respeito do Espírito Santo. Você não pode perder. Após completar todas as 12 lições, você vai receber o certificado da associação. Então, fiquem com Deus, fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau.